Então, quando Jesus falou sobre o filho, vê o que o pai está fazendo e segue. Então, Jesus, ele estava vendo as obras que Deus estava fazendo o tempo todo. Só que os judeus não acreditaram que Jesus tinha descido do céu, porque Jesus era de carne e osso. Não tinha como. Mesmo as obras que Jesus fez, os milagres, eles não acreditaram que Jesus tinha vindo do céu, que era filho de Deus. Por isso que Jesus chamava Deus de Pai. Então, a salvação só vem agora através de Jesus. Quem amar o Filho, ama o Pai. Quem amar o Pai, ama o Filho. Ah, mas não sei o que, os judeus não. Você pode seguir sua doutrina, você pode seguir vou dizer assim, sua religião. Não tô aqui para discutir, não tô para discutir. Mas o católico, nós católicos, a Igreja Católica e os Evangelhos, a Bíblia Católica fala que agora a salvação vem através de Jesus. Quem acreditar em Jesus se salva, quem não acreditar não se salva. Mas não estou forçando a ninguém seguir. Eu estou falando, pregando o Evangelho para quem quiser acreditar. Então, Jesus, tudo que ele fazia, tudo, ele comunicava com o Pai. É tanto que se vocês observar os evangelhos, vocês podem ler e observar os evangelhos, que Jesus fala sempre que Jesus fazia o milagre, ou iria fazer, ele rezava, orava à noite, à madrugada ou à noite. Sempre você pode ver que o evangelho fala assim: Jesus se retirou para rezar só. Jesus saiu para rezar só. Jesus foi para o monte rezar só. Sempre ele pregava o evangelho, mas ele saía para rezar. Ele fazia o milagre, depois ele se retirava para rezar. Então significa que Jesus não fazia nada sem a permissão de Deus. E ele alerta o discípulo: reze para vocês não cair em tentação. Eu vou falar uma coisa. Eu rezo bastante. Rezo bastante. Só que mesmo assim ainda caio em tentação. Só que eu não tenho certeza, mas a tentação que eu caio não é não é o inimigo que atende fazer com que eu caia, mas é o desejo carnal, o desejo da carne. Mas porque a gente às vezes confunde. Ah, o demônio fez isso. Não. Tem coisas que é o desejo da carne, que a gente tem desejo, porque a carne deseja aquilo. Tem o desejo do mundo. Então, pode ser o desejo do mundo que você acabou pecando. Então, a gente temos que rezar com pecado ou sem pecado, pecando ou não. A gente tem que ser pessoas de oração. E lhe digo, todos nós, se a gente rezasse muito na vida, durante o dia, eu digo uma coisa: dificilmente a gente vai adoecer, dificilmente a gente vai cair em alguma cilada do demônio. A gente vai estar mais preparado, se livrando de muito mal. Porque o inimigo, ele trabalha, é espiritual, a gente não vê. Mas quando a gente começa a rezar muito, eu digo por experiência, a gente tem uma clareza sobre o inimigo. O que é que vem dele? Se eu for para ali,
se eu for fazer isso, eu não vou não, porque senão o inimigo. Então você tem uma visão, você começa a ter uma visão maiores do que aquelas pessoas normais. Pessoas que rezam muito, ela tem uma visão muito grande. Não é visão carnal, estou falando visão espiritual. Uma visão espiritual. Pode ter maior certeza, a pessoa que reza bastante, ela tem uma comunicação com Deus direta. Eu estou falando aqui, mesmo que esteja em pecado ou não esteja em pecado veniais ou pecado mortais. Mas Deus não olha o pecado quando essa pessoa reza muito. Porque Jesus está vendo que ela está se esforçando para rezar muito e confessar. Então Jesus, ele não é, vai olhar para os nossos pecados, mas sim as obras que a gente faz. Por isso que a oração nos purifica e nos muda de vida. Não adianta também a gente rezar e não confessar. Demorar de confessar, passar um ano sem confessar, não adianta. A gente tem que rezar, a oração tem que nos modificar. Tem que ser uma pessoa nova, renovada. Porque a oração é uma claridade na escuridão. Eu sou uma pessoa que xingo muito. Se eu tô começando a rezar bastante, agora eu tenho que xingar menos. Se eu sou uma pessoa que bebo muito, agora que eu tô rezando, eu tenho que beber menos ou parar. Se eu sou uma pessoa que vou muito para festa, se eu tô começando a rezar bastante, tenho que mudar de vida. Eu tenho que ir menos ou parar de ir para festa. Porque a oração, gente, ela tem que nos transformar, mudar de vida, mudar de atitude. Não pode ser o mesmo, não. Ah, mas fulano, mas ciclano, você não tem nada a ver de fulano e ciclano. Você tem a ver com sua vida. Jesus te escolheu para você viver diferente dele e dela, não foi igual. Se fosse para viver igual, Jesus não teria te escolhido. Ah, mas o padre, o bispo, ministro, catequista faz isso. Pronto. O catequista, o ministro, os padres, os bispos, não é o centro, não é o rei. O centro é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Ah, mas bebe, mas vai pra festa, mas faz isso. E por que eu não posso? Porque seu nome no documento está. Seu nome no documento. Lá no seu documento não está aquelas pessoas que você está falando e outras pessoas. Você pode ver que seu documento está seu nome. Então é você só que tem que mudar. Já que as pessoas ao seu redor não quer mudar de vida, não quer dar o testemunho do cristão, Jesus escolheu você para poder dar um exemplo para eles que não tá vivendo uma vida de santidade. A gente que dá um vacilo, às vezes quando a gente fala assim, tem nada não, fulano, ciclano que é da igreja faz isso. Engano seu. Quando você pensa focando naquele fulano. O seu foco tem que ser Cristo. Tem que ser o próprio Jesus. Não pode ser ninguém. Porque quem está lá no centro, na igreja, é Jesus. O Evangelho fala sobre um bocado de coisa. Mas o centro é Jesus. Não é ninguém. Não chame ninguém de pai, só um pai. E só é um pai, Deus. E não chame ninguém de mestre, só um é mestre. É Jesus. Jesus deixou isso muito claro para nós. Muito claro.